Oi, mulher, vamos começar direito? Feliz ano novo, mulher. 2026 seja um ano incrível. Ontem eu não queria não aparecer, mas eu acabei tirando o dia pra poder ficar bem família, sabe? Bem quietinha. Foi bem bom, bem importante. A gente não passava ano novo junto há muito tempo, 4 anos, que o pai da Ana Lu trabalha durante o ano novo. Então a gente precisava desse tempo quietinho, todo mundo grudado, foi o que a gente fez, ficou grudado o tempo todo. Mas foi importante pra gente, então eu peço desculpa por ter quebrado aí no meio, o Dorama indica. Mas eu já voltei com o supra-sumo da indicação, tá? Mas ao mesmo tempo eu não conseguiria fazer de outra forma. Eu precisava começar dizendo que 2025 foi incrível, porque teve vocês, que 2026 será fantástico. E que eu espero que estejamos ainda mais unidas em 2026, mulher. Agora vamos começar com, assim, com meu total desespero do final de 2024 para início de 2025. Este homem aqui, Taexon. Se você, Doromeira, não surtou com as atualizações semanais de Paxson 1, eu não quero nem conversa porque você não faz ideia do desespero que era. Sim, a gente tava falando de Quando o Telefone Toca. E nessa casa, Quando o Telefone Toca fez um sucesso. Entre todas as idades, todas as faixas etárias, estavam completamente rendidos, apaixonados por Paxson 1, tá? Todos os gêneros, todo mundo aqui em casa era rendido por Paxson 1. Que homem, né, meus amigos? Que homem. Eu pensei muito sobre quando trazê-lo. Afinal de contas, não tem o final dos meus sonhos, mas também não é um final que eu odeio, sabe? É um final que eu tolero. Eu acho que a gente queria ter muito mais deles dois no final. E, por decorrência a escolhas do roteiro, e lembrando que é advindo de uma novel, tá? Não é um manhwa, mas é uma novel, e é uma novel mais 18, que não é relatado durante o dorama, tá bom? Não é. Não é tão ousado, não é nada ousado, na verdade. Mas é muito, muito sexy. É como se você estivesse lendo um livro, sabe? A entrelinha desse dorama é o que faz tudo ser muito sexy aos olhos. Se você é uma leitora de Dark Romance, esse é com certeza o estilo de dorama pra você. Obviamente tem muitos outros com potencial ainda maior. Só que eu acho que aqui a entrelinha é o que faz você ficar completamente rendida por esse homem. Presa, algemada a essa história. E eu fico imaginando, para quem leu a novel, que diz que é ainda melhor. Eu confesso que eu nunca nem achei, senão eu já tinha dado uma chance de ler. Porque, gente, todo o episódio que você passa ao lado deste homem, você sai pensando que você quer um desse. Você sai pensando que esse homem de terno é uma coisa. E eu, como defensora deste homem, e pessoa que assiste esse homem há muito tempo, e inclusive tem indicações aqui nesse perfil de outras séries com este homem, fico me perguntando de onde que saiu? De onde que saiu inspiração? É a prova de que a gente não conhece esses atores de verdade, minha amiga. A gente conhece só um pouquinho do que eles deixam de desconhecer. Porque se você não sabe, a maior indicação que eu já fiz aqui dele é o meu maior carinho. Um dos meus doramas favoritos, de todos, assim, de todos que eu já vi, que são muitos, é Hospital Playlist. Que esse homem é um médico. Maior green flag que eu já vi na história. Ele quer ser padre, ele é todo bonzinho, ele é bom filho. Quando ele namora, ele se torna um bom namorado. E você fica pensando, o que botaram na água desse homem? Gente, ele conversando com 406, que é o número que a Prota usa pra falar com ele, já depois sabendo um pouco mais e tal da Prota, e que a Prota é a Prota que está falando com ele, é de um sabor. Aqueles diálogos é de um sabor. E eu ainda ouvi dizer que na novel é bem melhor. E ele, gente, ele solta umas. Pra quem não sabe, eu já assisti muita coisa assim, porque é um conteúdo que me interessa, né? Conteúdo criminal em geral é um conteúdo que me interessa, eu já li muito sobre e tal. É muito comum que para criar vínculo entre o criminoso e a pessoa que faz esse intercurso, né? Esse meio de campo ali, eu esqueci o nome, gente, que dá. Pra pessoa que faz, né, toda a parte ali de telefone, de conversar e tal. É muito comum que a pessoa faça citações triviais. Então, que fale sobre clima, que fale sobre a vida, que fale sobre sexo. E assim, esse homem fica comentando com ela que acha que ela não faz sexo há muito tempo. Quanto tempo você não faz sexo? E aí ela, tipo assim, ela começa a comprar aquilo como um jeito de enfurecê-lo. E ela fala, e você? Você já encostou na sua mulher? Você sabe que ela tem uma pinta, aí ela vai tirar uma foto com uma lingerie preta belíssima e manda pra ele. Você quer a perna da sua mulher? Gente, esse homem entra em desespero. Ele entra a casa dentro igual um furacão e cai assim por cima dela na cama e querendo tirar a roupa dela. Você fica assim, tira. Não, tira. Pode tirar. Tira porque, teoricamente, essa esposa é sua. E aí você vê o desespero. E essa é uma das múltiplas camadas deste homem. E eu acho que isso é uma das 1000 coisas que vão te fazer ficar completamente obcecada por este homem. E um dos maiores quesitos deste homem.
Este homem é obcecado por esta mulher. Ah, Mari, mas você trouxe homens... Nenhum tão obcecado quanto esse. Nenhum tão obcecado. Nenhum. Amiga, confia. Nenhum. Eu acho que aqui a gente tem uma história que foge do trivial e que foge, acima de tudo, do que eu já trouxe aqui. Dos meus eternos green flag e os homens mais, assim, incríveis de se apaixonar, porque você se encanta ali, que ele é fofinho, ele é bonzinho. Ah, então, aqui não. Não. Ele é grosso, ele é ríspido. Mas ele é apaixonado. Desde a infância. Aqui a gente tem aquele amor que ultrapassa o tempo. E que além de ultrapassar o tempo, se institui em muita força de cuidado mesmo. Porque esse gatinho, ele se apaixona por ela quando ela é criança. E ele cuida muito dela nesse processo, assim, desde que ele conhece ela. Ele faz pequenas coisinhas, ele come a comida por ela, ou dá comida demais. Ele dá comida pra ela quando ela não come o suficiente. Ela tem medo de umas coisas específicas, então ele tá sempre lá por ela. A carrega e todas essas coisas que a gente vê clichê. Só que aqui essa instituição de cuidado, gente, é muito mais magnânima do que geralmente é no dorama, porque é só cuidado. Aqui se trata de uma família que a faz ser nada. Tá? A irmã tem uma deficiência e a mãe decide que é de bom tom, depois do acidente que torna a irmã deficiente, que ela também fique muda. Amiga, você não ouviu errado. É de uma coisa tão maldosa. É de uma camada tão cruel você objetificar uma criança só porque ela não é filha legítima e você deixar ela em uma situação vulnerável tão absurda quanto essa, que eu confesso que só de ver já é revoltante. E aí a mãe, que é uma pessoa que só visa dinheiro e futuro, decide isso, opciona isso. E você vê episódio após episódio o quanto essa mãe é movida a dinheiro. Tá? Ela fazendo de um tudo pra essa menina dar certo nesse relacionamento, que a menina obviamente não quer. E aí tem um ponto que é o ponto que é mais interessante de toda essa história, amiga. Ela não é a noiva, que era pra ser a noiva. Basicamente, a história discorre por conta de, mesmo o nosso Paixão sendo muito apaixonado, ele não era pra ter casado com ela. Ele era pra ter casado com a irmã dela, que é a herdeira legítima, né, da família toda lá, que essa união seria fantástica para as duas famílias, inclusive. E aí a gente vê que a menina dá no pé antes do casamento, e ela evapora, ela some no mundo. Gente rica, né, menina? Tem um bom passaporte, um bom dinheiro no banco, anoitece, não amanhece. E aí que ela tem que casar num lugar. Muito comum, muito normal. Toda família tem, né, menina? Não é da tua família? Não já aconteceu igual? Muito comum. Só que, além deste fato, a menina, ela estava na mídia. Então ela tem que casar em segredo de Estado, quase. Essa coitada, tal Anastasia Steele, tem basicamente assim, regras a seguir para se manter naquele casamento. E tendo uma das melhores cenas de casamento da história, onde a noiva nem precisa se esforçar muito para casar, não tá feliz com a situação. E tenta tirar o vestido que não é dela, porque o noivo joga isso na cara dela, esse vestido não é seu. Esse casamento não te pertence. Mentira, ele não tava, né, amiga? Mas assim, quando a gente vê a primeira, a gente pensa assim, ele é um idiota. Só que quando você entende que ele sempre a amou e que tudo o que aconteceu tem um dedinho dele pra ele ficar com ela, porque tudo que ele queria era ficar com ela, era casar com ela e era cuidar dela, porque, como eu falei, eles são famílias muito poderosas, então a ideia era casá-las com famílias poderosas também. Independente de sentimento, de gente ruim, de gente boa, o negócio era casar por um bem maior para a família. Ela também estava prometida, só que é um outro ser humano que, pelo que dá a entender, era um ser humano terrível. E aí, tudo o que acontece é ele mexendo os pauzinhos dele pra casar com ela, pra ficar com ela. Então, que uma das regras é que ela só vai conseguir se separar dele se ela der, assim, acho que é 10 milhões, 10 bilhões, sei lá. É muito dinheiro, basicamente, assim, arredondando. Porque eles falam em won, né, que é a moeda lá. Então, eu não faço ideia. Mas arredondando é tipo isso. E aí, que tudo, né, a menina surta. Primeiro de tudo, ele fala, você nunca vai aparecer em público, você nunca vai dizer pra ninguém que você é minha esposa. Só que pensa comigo, você nunca, não se lembra de ter tido um grande relacionamento com essa pessoa. Por mais que ele tenha cuidado dela durante a vida toda, ela não faz ideia. E aí, que um belo dia, você acaba, por um acaso, caindo num casamento, por um acaso, tropeçando, caindo num casamento. Com um ser humano que te passa uma lista de regras e que diz que aquela roupa não é sua, aquele casamento não é seu. E você decide que é de bom tom fazer o quê? Tirar a roupa. Gente, a nossa amiga é maluca, sabe por quê? Porque resposta pra um doido é um doido e meio. E a nossa amiga é esse número de pessoa. Quando ele fala, porque esse casamento não é seu, esse vestido não é seu, você não é minha noiva, ela fala. Ela quer falar, mas ela não fala. Ela pensa, porque a gente escuta os pensamentos dela, porque ela é muda. Lembra dessa história? A gente escuta os pensamentos dela. Ela pensa, eu também não queria estar aqui. Eu também não queria botar esse vestido. Quem disse que eu queria? E ela começa a tirar a roupa, ele começa a ficar nervoso.
Afinal de contas, essa mulher é uma linda, uma gata. E aí, o que acontece, minha amiga? Ele vai e bota o terno nela, né? A parte de cima da roupa é o terno, do terno é o blazer. Ele bota o blazer nela. E daí em diante, eles ficam 3 anos juntos. Vivendo cada um no seu quarto, coabitando na mesma casa, mas sem o mínimo de contato. No início do relacionamento, ela era mais nova, então ela era mais obediente à mãe também. Logo, a mãe a induziu a tentar conquistar ele. Só que ele sabia que aquilo ali era desconfortável pra ela. Então, ela faz um jantar lindo de aniversário de 1 ano, acho que de 1 mês também, e aí ela fica esperando ele chegar até quase dormir. Que ele é o braço direito né, em questão de segurança do presidente e tudo. Então, é babado, né? O trabalho dele não é um trabalho trivial com horários triviais, sabe? E aí ela fica dormindo, ele chega e fica olhando assim, ela dormindo, dá um dó, sabe? Mas ao mesmo tempo ele mantém essa pose de um homem mau com ela. E a gente só entende isso assistindo. Só falando, eu sei que parece que ele não é tão incrível, mas quando você assiste episódio por episódio, você vê o motivo. Eu amo o motivo deste homem ser mau com ela. E aí você pega toda a situação, né? Ela tenta uma envolvência mais profunda com ele nesse dia. E ele fala, né, pra ela, então tenta, vai lá. E ela começa a dançar com ele, pisando no pé dele. Ela é toda meio desajeitada, sabe? E aquilo tudo, aos olhos dele, é bonito. Porque ele já ama. Ele sabe que ele ama. Então, ela tenta beijar ele, mas tudo é muito... parece muito errado pra ela, que não tem sentimentos. E aí acaba, sabe? Ele fala pra ela deixar aquilo pra lá e tal. E daí em diante, né? O jeito que ele fala é muito seco e ríspido. Isso é, ele é muito ríspido. Então, assim, se você realmente é leitora de Dark Romance, você vai gostar. Não vou mentir, não. Mas, assim, ele é muito objetivo com as palavras. Não tem meias palavras, não tem um carinho, uma consideração. Não, amiga. É direto e reto. E aí, ela meio que absorve isso como você só quer a minha distância. E é isso que eu vou te dar. Ela é aquelas tradutoras que ficam no cantinho da tela, né, de linguagem de sinais, e é incrível, ela é muito boa no que faz. E ela tá crescendo muito na área dela, ela estuda isso com os vídeos dele, porque, como eu falei, ele é o porta-voz, né, de toda a segurança e toda a parte, assim, importante, né, da presidência. Então, ele faz vídeos super profundos, falando sobre guerra, sobre ataques, todas as situações sobre a família e tal, né, da presidência, e ela aprendeu a, né, fazer os gestos da língua de sinais muito rápido por conta dele, que fala muito rápido. E hoje em dia, tipo assim, ela desenvolveu uma técnica para acompanhá-lo. E essa cena também é fantástica. Porque ele fala que é injusto, né? Ela tenta uma vaga para trabalhar onde ele trabalha. E ele fala que é um pouco injusto. E ela fala que não é que ela esteja roubando, não é que ela esteja fazendo, sabe, errado. Que ela esteja tentando, meio que se sobressair, mas ela estudou com os vídeos dele. Então, ela sabe, baseado na movimentação do rosto dele, o que ele vai dizer. E isso é incrível. Até pesquisei. E é real, tá? As pessoas que fazem linguagem de sinais, elas realmente são capazes, em sua grande maioria, de desenvolver esse hábito de, ao ouvir muito uma pessoa falando, conseguir saber pela abertura da boca e os movimentos faciais o que ela vai falar. Isso é fascinante. E a gente vê, através disso, que ela o considera um ser humano muito legal, muito incrível, quando não é o marido dela. E ele, assim, que tem a chance de conhecer melhor os outros lados dela, também começa a considerar ela uma mulher fantástica. Ele já era muito apaixonado, já considerava incrível, porque ele nunca meio que deixou ela viver 100% sem ele estar ali. Eu poderia passar horas falando, eu acho que foi uma série que, sei lá, mudou muito a minha visão do que a Coreia vinha fazendo. Eu acho que por eles não terem acertado 100% no final, eu confesso que eu não odeio 100% no final, eu sei que tem muita gente que botou assim na lista dos piores do ano por odiar o final. Eu não. Porque a gente vê o tempo todo o quanto ele se culpa por toda a história dele. A história dele é uma história de uma criança que sofreu muito. Tem muitas camadas. Eu não quero contar o maior plot aqui da história. Eu acho que compensa muito assistir o plot. Mas você vai se encantar pelo Paek Sang-won, que ele apresenta a você. Há um porta-voz muito profissional. Homem bom no que faz, meu amor, é um primor. Homem obcecado pela mulher que tem, é um primor. Homem que faz tudo, gente, que cozinha, que cuida de tudo, que cuida da sua amada, que corre atrás de bandido. Pra mim é tudo de bom. E ele é exatamente assim com ela. Ele é, assim, a descrição do cara que é capaz de se colocar em segundo lugar pela pessoa que ama, mesmo que a pessoa não saiba que ele a ama. E a conversa dele, explicando que a esposa dele tem deficiência auditiva com ela do lado, é mais fantástica ainda, porque acontece num episódio onde você já viu um tanto legal sobre eles dois. Então, quando ele fala que ela não vem a público por escolha dele, porque ela é a maior fraqueza dele, e ela não entende isso como uma coisa positiva, mas a gente que viu as memórias entende que quando ele diz que ela é a maior fraqueza, é porque, por
conta dela, ele faria qualquer coisa. Pela segurança dela, ele faria qualquer coisa. Ela se revolta, mas a gente começa a entender o grau do amor que esse homem tem por ela. E aí 406, né, que é ela usando o telefone do sequestrador depois do sequestro dela, liga e se chateia com ele. Só que porque ela lembra de tudo que aconteceu no sequestro, porque essa série nos mostra isso, né? Que ela passa por uma tentativa de sequestro, ele duvida que esse sequestro tenha acontecido, porque ele liga pra mãe dela e a mãe dela fala que ela tá lá. Ah, não, ela tá aqui comigo. Quando é mentira. A Prota tinha ido embora, o carro dela é hackeado e ela é sequestrada. E aí quando ele segue os episódios, ele não faz ideia daquilo. Ele não sabe. E aí a gente vê ela com raiva, com motivo, porque ele fala, então depois que você matar ela, depois que você resolver, você me avisa. Ele fala isso pro sequestrador, porque ele duvida que tenha acontecido. A gente entende os dois lados. E daí em diante, a gente vê a construção do relacionamento quente, interessante e diferente de 406 com ela, sabe? Com o relacionamento dele com 406 e dele com ela. Mas ao mesmo tempo, ele já sabendo. Quando este homem descobre, primeiro prova pra gente que esse negócio de, que eu sei namorar por telefone, talvez você não saiba. E se você não sabe, essa é uma boa série pra você aprender. Porque esse homem começa a apresentar com essa mulher, ele deixa a gente sem graça dentro de casa, um telefonema. É complicado. E além de tudo isso, a gente vai vendo que paixão, amor e escolha são coisas que, quando estão compiladas numa mesma pessoa que nem pode expressar o que sente, também por medo e por achar e de fato, não ser recíproco, porque a gente passa grande parte do tempo com ela não gostando dele. É muito legal. A gente vê esse homem cadelar por ela, esse homem late alto, esse homem é um gado. Ele é rendido por esta mulher. E ele não sabe demonstrar. Aí, quando ele começa a tentar desenvolver isso com o maior dos apaixonados, com o melhor dos maridos dessa série, amiga, é bom demais. Aqui a gente tem um ótimo casal secundário, tá? Eu gosto muito do casal secundário. Só que eu acho que eles não tiveram um desenvolvimento mais fiel que eles mereciam. Os poucos momentos deles são muito legais. Eu acho que o jeito doidinho da menina e o jeito de psicopata do Boff, que o Boff tem, gente, ele tem uma skin de maluco, de bandido, que é uma delícia. Eu acho que se tivesse sido desenvolvido com profundidade, a gente teria um dos grandíssimos casais de 2024/início de 2025 da história, tá bom? Porque eles tinham a faca e o queijo na mão, mas não tem profundidade. Só que eu confesso pra vocês uma coisa. Eu acho que toda a história de Quando o Telefone Toca é tão intensa, tem tanta camada, tem tanto porquê. A família problemática dela, a família problemática dele, os personagens secundários, o vilão, que você passa a série inteira pra descobrir quem é o vilão, o porquê do vilão ter se tornado um vilão, porque é um vilão com motivo. E um vilão com bom motivo, filha, ele já mexe com a série, a dinâmica da série inteira. E aqui a gente tem uma boa prota, um bom motivo. Toda a trama do vilão para com eles, e querendo fazer mal a eles, e tentando, e muitas das vezes conseguindo fazer grandes maus a eles. Eles acabam parando no hospital, ambos por motivos sérios, mais de uma vez durante a série. E não é assim uma paradinha assim, não um caminhão aleatório, não, amiga. É gente sendo empurrada de lugar, é gente ficando perdida em local, é lugar incendiado, é sequestro, é afogamento, é umas paradas que são mais plausíveis, sabe? O vilanismo deste vilão específico, eu gosto muito desse vilão. Eu acho que, sabe, o arco dele como vilão é bom. E outra, não tem redenção. Ele é vilão e ponto. Ele é ruim, ponto. Mari, não tem motivo? Tem. Eu não vou comentar que motivo, porque eu não quero entregar a história, porque eu acho que é uma história que compensa muito, como eu tô falando. Você pegar gente, o episódio que a gente junta lá com o Kra, amiga, que eu gritava... Ainda bem que saía de manhã, se eu não me engano. Acho que era 10h30 da manhã o episódio que saía. Porque senão meu vizinho tinha com certeza chamado a polícia. Gente, a gente aqui em casa ficou em surto com os episódios. E eu acho que é bom pra acompanhar tudo, porque você vê que ele é aquela música doidinha, Lasca do Cabelinho. Porque se eu morrer, tu tem que ir até o fim, tem que me vingar e botar bala pra comer. Porque o Boff é surtado por essa mulher. Quando ele passa minimamente na mente dele que a mona dele pode ir de arrasta, amigas, ele resolve expor toda a história da família, de que ele casou com a irmã, com a outra irmã, em rede nacional. E essa aqui é a minha mulher, e ela foi sequestrada. E se vocês souberem alguma coisa... Gente, é nesse nível. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém assumir seus erros e fragilidades e problemas familiares que iam afundar uma família em rede nacional pela sua amada. Eu nunca tinha visto. Então eu acho que Dexão é para se apaixonar, mas apaixonar grandão. O final, amiga, a gente tem que entender que nem sempre tudo é do jeito que a gente quer. O que importa é que eles ficam juntos. A OST desse dorama é deliciosa. Até hoje, quando toca, a minha filha fala, é quando o telefone toca. É daquelas que gruda na cabeça, sabe? As roupas, o vestido, que é um dos vestidos que a nossa prota usa, gente, tipo assim, esgotou na época da série. Vocês têm noção disso? Tudo que a gente tem sobre é muito legal, tá? Aqui a gente não tem um romance comum
Tá muito longe do comum. E eu acho que é por isso que dá tanto gosto. A gente tem clichê? Tem, porque é dorama, né, fia? Mas eu acho bem pouco, sabe? Eu acho que a gente não tem tanto clichê aqui. A gente tem mais histórias diferentes e caminhos diferentes para o fim. Eu acho que eu não conseguiria trazer esse título sem falar do Park Seo-joon, porque por mais que muita gente não tenha gostado do fim da história, o decorrer da história é impecável. Eu não vi ninguém falando mal. Realmente tem pessoas que não amam o fim pelo fato deles não terem ficado juntos de cara logo, pra gente ter mais tempo de tela dos dois, que faz um pouco de falta aí no final, porque, né, como eu falei, tem esse grande arco do vilão. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que ele foi um dos meus... Cara, ele tem sido, na verdade, assim, acho que é até difícil achar um cara que substitua todo o sentimento que eu tenho sobre esse prota. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação e que você assista se você não assistiu, porque você vai ficar completamente viciada. Dá uma chance, tá? Não, dá uma bloqueada em tudo que você pode ter escutado sobre o final ou sobre um spoiler ou outro. Assiste com a tua própria ótica e depois você comenta aqui se você, como eu, não ficou descabelada por esse homem, apaixonada e doida pra ler a novel. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amanhã ainda tem Dorama Indica.